Ô, Kleber, eu acho que a gente pode começar. O Souza teve que sair agora de urgência, que ele vai para uma missa. Aí ele pediu para apresentar, mas não precisa nem apresentar Kleber, né? Kleber já é o nosso mais antigo modernicista da casa aí. Tudo bem. Do hospital, do Hospital Primavera, da Santa Helena, do Decos. Então, todo mundo já me conhece. Então a gente pode começar aí. Beleza, vamos lá. Ver se ele volta, para a gente voltar. Desculpe aí o atraso aí, mas eu vou tentar descontar no tempo, mas sem perder alguma coisa da aula. Na verdade, não é uma aula. Quando eu escolhi esse tema aí, que Souza ligou para mim, primeiro eu quero agradecer a vocês todos, né? A Souza que ligou. Há muito tempo que eu não participo da reunião e aí fiquei cheio aqui por causa do Teams, que eu estou usando o Back. Estou com 3 computadores abertos aqui e aí um consegui funcionar, o mais velho. Bom, é o seguinte, essa aula da prática da pílula da mulher vai ser uma apresentação não mostrando aquelas coisas assim cansativas que vocês todos sabem mais do que eu, inclusive, vocês sabem os estudos todos, né? Mas como é o infarto na mulher, não tem muita, assim, não tem estudos mostrando essas peculiaridades, que é mais a vivência do dia a dia, principalmente na mulher jovem. Então, assim, mas eu falei aqui, engraçado, eu falei mulher jovem. O que é mulher jovem? Não existe, assim, um cut-off de a idade da mulher jovem, mas todos os estudos consideram a mulher jovem entre 40 e 45. Então, quando eu apresentar a parte da mulher jovem, eu quero que vocês entendam que é o pessoal nessa faixa etária de 40 a 45. Bom, então vamos lá. Ok. Como é? Está escutando? Não, só interrompendo. Por que não pré e pós-menopausa? Não ficaria mais interessante, talvez, assim? Não. Porque é o seguinte, quando eu apresentei isso aqui, foi os estudantes, vai ser diferente do que eu apresentei, não é na mulher jovem, é na mulher em geral, certo? O infarto da mulher. Então, eu escolhi 3 casos, e se der mais tempo, uma mulher acima de 60 anos, uma mulher com 34 e a mulher com 25 anos. São 3 situações diferentes. Então, vamos lá. Vocês podem me interromper se quiser, eu deixar para perguntar para o final. Às vezes eu fico ansioso de querer, algumas perguntas que eu quero que vocês façam, e às vezes eu não deixo final, eu acabo respondendo antes. Bom, então vamos lá. As causas de morte mais comuns hoje, nas mulheres, entre as 10, a gente está vendo aqui, que é as doenças do coração, certo? Ela ganha das doenças cerebrovasculares, do câncer de pulmão, e como vocês estão vendo aí, eu vou passar, porque vocês sabem muito bem isso aí. Bom, eu quero apenas falar uma coisa aqui, de que existe uma interpretação errada de dizer que o sintoma da mulher é diferente do homem, e não é diferente. Ela tem mais semelhança do que diferença. Então, aqui eu estou mostrando aqui, por exemplo, a dor no peito, o homem tem, a mulher tem, certo? A fadiga, todos os dois têm. Você veja que todos os sintomas, todos os dois apresentam. Qual que é a diferença? É que a frequência de fadiga, de respiração curta e de fraqueza é mais comum na mulher. Mas o homem tem isso também. A mulher, normalmente, ela não apresenta dor no peito. Metade delas, praticamente, você vê aqui, não apresenta aquela característica de cinema, aquele elefante em cima do peito. Então, o sintoma da mulher e que existe essa conotação de que a mulher, o diagnóstico não é dado corretamente, porque os sintomas são diferentes, e não é. Ela tem um sintoma que é mais frequente do que o homem, mas ela não apresenta um sintoma só, ela apresenta outros sintomas, ela apresenta dor retroesternal, dor precordial, irradiando para o braço esquerdo, para o pescoço, para a mandíbula, onde ela irradia mais. Mas tem que ficar de olho em qualquer sintoma acima do tórax. Então, você veja, a localização da dor. A frequência maior de localização da dor é na mandíbula e no pescoço. Mas o homem também tem isso aí. Então, o que eu quero só com esses 2 slides aí é mostrar de que realmente
os sintomas não são diferentes, certo? Isso não é desculpa para dizer que não dá diagnóstico de infarto na mulher, principalmente na mulher jovem, porque o sintoma é diferente, porque não é. Bom, então aqui vamos lá, então, começar essa viagem para dentro do infarto da mulher. E aqui estou eu, né, no laboratório de hemodinâmica, no meu dia a dia, né, atendendo os pacientes com infarto e sem infarto também. Então, aqui está a sala hemodinâmica, uma artéria fechada e uma artéria aberta, mas é só para vocês verem aonde que vocês vão entrar. Então, vocês vão entrar aqui comigo nessa sala e vai compartilhar comigo. Não são casos ao vivo, mas são casos editados. Bom, o primeiro caso, o paciente de 64 anos, foi atendido agora em 18 de março desse ano. Aqui estou mostrando esse negocinho aqui, vocês vão ver depois o que é isso aí. Eu atendi essa paciente, ela com 64 anos, chegou com 12 horas de infarto, ela mora em Paulo Afonso, e chegou no hospital com eletro, já não tinha mais supra no infarto, mas ela estava com dor, mesmo de 12 horas, então a gente foi para o cateterismo e realizamos o cateterismo e observamos que existe uma coronária direita ocluída, aqui no terço médio, vocês estão vendo aqui, ela está totalmente ocluída, é uma paciente de 64 anos, não tem fator de risco, assim, importante, a única coisa é acima do peso. Bom, então, esse é o cateterismo dela, então, imediatamente, a gente desobserva aqui a oclusão, imediatamente passamos uma cordinha, e vocês observam aqui uma coisa interessante. Vocês viram que ela estava ocluída nesse raminho aqui, certo? Esse raminho era onde estava ocluída. Mas quando a gente passou a cordinha, a gente viu tudo isso aqui é um trombo. O trombo deslocou. Na verdade, a placa está aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui a mãozinha. A placa está aqui. Vocês estão vendo a mãozinha? Alô? Alô? Sim, doutor Cleber, sim. Pronto, dá para ok. ver. Aqui está a placa. Aí vocês veem, mas o que aconteceu aqui? Se ela estava ocluída aqui, na verdade, o trombo deslocou. Tudo isso branco aqui é um trombo na artéria dela, certo? Ela pega o ramo descendente posterior e ramo ventricular posterior. Bom, então, o que acontece aqui? É passei um catéter para aspirar o trombo. Isso aqui é um catéter, nós estamos aspirando o trombo aqui. E aí, por isso que aquela imagem que vocês viram é esse trombo que foi retirado. Então, conseguimos aspirar o trombo e o resultado, com aspiração, você já observa que a artéria abriu toda. Veja que era muito grande o ramo ventricular posterior e o ramo descendente posterior. Aí alguém pode ir curioso, mas por que aqui está a placa que rompeu e aqui está o ramo descendente posterior, que ele não está totalmente perfundido. Você veja que ele para aqui, mas a gente abriu o mais importante. Por quê? Porque o catéter de aspiração, ele não consegue passar desse pedaço para cá, porque a ponta dele que aspira, ele não é na ponta do catéter, é um pouco mais para trás, e não tinha espaço. Então, a gente abriu aonde que permitiu. Bom, aqui ela passou a dor nesse momento, não teve mais dor, e nós colocamos um stent, o stent está colocado aqui, nesse local onde é a placa, e a artéria abriu e a paciente ficou completamente assintomática e continuou com eletro sem supra. Bom, esse foi um caso para mostrar do que é o comum numa paciente com o infarto que apresenta de forma corriqueira. Mais de 60% dos infartos das pessoas acima de 50 anos, tanto homem quanto mulher, é esse tipo de infarto. Mas algumas mulheres têm outro tipo de infarto diferente, né? É aquela dissecção coronária. É um infarto raro isso acontecer. Mas quando acontece, normalmente é na mulher mais jovem. A mulher está grávida ou no pós-parto ou ainda durante a gravidez. Não existe. A conduta aqui tem que ser minimalista, porque não se sabe o que fazer. Porque a dissecção coronária é uma situação muito dinâmica. Você injeta o contraste, você vê a dissecção, mas se você injeta daqui a 10 minutos, aquela dissecção já é completamente diferente, porque ela é dinâmica. Então, vou mostrar aqui o que acontece. Então, por que acontece a dissecção coronária? Existem dois mecanismos. Aqui não tem em cima da letra A, existe a ruptura, né, uma ruptura do endotélio,
e esse endotélio o sangue vai penetrando da parede arterial para a luz falsa e vai comprimindo a luz da artéria, como vocês veem aqui, esse coágulo. Isso aqui é o coágulo, e comprimindo a luz do vaso. Aqui é o falso lume e aqui é o lume verdadeiro. Então, ele comprime a luz do vaso. Esse é um dos mecanismos propostos. Tem dois mecanismos. O outro mecanismo são os vasovasórios, eles se rompem, formam um hematoma na parede da artéria e ele vai comprimindo e acontece a mesma coisa, obstrui a luz do vaso. E aqui está o corte histológico, mostrando a luz verdadeira e a luz falsa. Essa luz falsa é o que vocês estão vendo aqui, provocada pelo hematoma. Bom, e existe alguma coisa que predispõe as mulheres a ter isso. Uma das causas são a displasia fibromuscular na artéria renal. Isso existe em coronária, mas aqui na artéria renal. Dissecção também, aqui vocês estão vendo aqui a dissecção. Aneurisma, né? E tortuosidade. Essas tortuosidades que vocês estão vendo aqui, as pacientes que têm esse tipo de tortuosidade, mesmo que seja extracardíaca, são pacientes que têm predisposição a ter dissecção coronária, porque é um problema mais da parede da artéria. Bom, então, o caso de ataque cardíaco diferente, de infarto diferente, é esse aqui que vai começar, que é com a dissecção. Então, essa paciente tem 34 anos, esse ano também, de 22 de janeiro, chegou com 5 horas de dor súbita, tipo pontada, em região epigástrica, irradiando para toda a região do precóide, para o dorso, o membro superior esquerdo, associada a mal-estar em específico. Ela tem asma e diabetes. Ela chegou com esse eletro aqui na região anterior, o infarto com supra na região anterior. Bom, foi colocado, então, na sala de cateterismo, e durante o procedimento, já observa-se aqui esse aspecto tunelizado aqui e aqui, dessas falhas, tipo de dissecção coronária. Então, mas a gente vê que a artéria está aberta, aqui, a dissecção coronária aqui, a artéria está aberta, e o que acontece? Nesse momento, a paciente, ela ficou totalmente assintomática na sala, e o eletro dela normalizou. Vocês estão vendo o eletro aí, não foi feito nada, só foi feito cateterismo, e durante o procedimento ela melhorou. Então, o que fazer? Vai mexer, colocar stent, vai dilatar com balão? Não, não se faz isso. Na dissecção, você não sabe o que está acontecendo. Qual é o mecanismo da dissecção? Se foi o vaso vasório que romperam e formou apenas o hematoma e comprimiu, ou se foi a artéria que dissecou. Então, o conduto é não fazer nada, se a paciente melhorou. Então, foi feito dessa forma. Durante a noite, na madrugada, ela evoluiu com dispneia, broncoespasmo, que ela tem asma, a saturação caiu para 88 e antes era 98. Aí apresentou sintomas de epigastralgia, náuseas, sudorese fria. Veja que os sintomas, o homem apresenta tudo isso também. Então, apresentou com ele novamente o supra-DST. Como eu falei no início, a dissecção ela é dinâmica. Uma hora você injeta o contraste e ela está de uma forma, e você injeta daqui a meia hora, já é completamente diferente. Então, é um processo dinâmico. É como, às vezes, me chamava muito para fazer... o paciente está com dissecção da aorta, vem fazer a ortografia. Espera aí, calma, o cirurgião está na sala? Porque não adianta eu fazer uma ortografia na dissecção se o cirurgião só vai operar no outro dia. A anatomia já vai ser diferente. Então, bem assim é na coronária. Então, ele apresentou essa dor, e quando foi injetado o contraste de novo na coronária, aí você observa que aumentou a dissecção. A dissecção dela aumentou bastante. Veio para cá, piorou o aspecto, e já com supra. Bom, nessa situação que ela está com dor e está com supra e o aspecto piorou, então qual seria aqui o mecanismo dessa dissecção? Não dá para dizer, certo? Se foi a ruptura só dos vasovasórios que comprimiu ou foi a parede da artéria que rompeu a íntima e aí formou esse aspecto aqui. Veja que aumentou a dissecção. Bom, nessa situação que a paciente piorou, aí não pode mais esperar nada, vai ter que fazer alguma coisa. A gente vai fazer sem saber direito para onde está andando a cordinha. A cordinha não pode entrar pelaquela luz falsa, porque se entrar pela luz falsa, vai piorar mais ainda a dissecção e a artéria vai ter risco de romper. Aí piora a situação toda. Então, mas a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, não existe aquilo de dizer, eu sei por onde eu estou indo, não sabe.
A gente vai tentando e vai imaginando com a experiência o que é que está acontecendo. Vocês observem o que vai acontecer com essa cordinha aqui. Bom, aí a cordinha está aqui, entrou no ramo falso, está vendo aqui, no raminho, aí puxa a cordinha, vai tentando novamente, a gente não está sabendo para onde está indo, engancha novamente, vai, até quando a gente acha que ela está no leito distal, que a gente se lembra da anatomia antes, e que ele acredita que ela está na luz verdadeira. É o que aconteceu aqui. Bom, então, só para vocês verem o que é a imagem de uma dissecção na angiotomografia. O TL, né, que é a luz verdadeira, e aqui é o falso lume. Veja que a cordinha, no exemplo aqui, está no falso lume. Então, a gente tem que andar com a cordinha por aqui, ela tem que entrar aqui. Não tem como a gente saber se está aqui ou se está lá de cá. Entendeu? Existem algumas técnicas que a gente vai ver como é que faz. Então, se você está com a cordinha na luz falsa e você começa a botar balão, estente, vai complicar, porque você pode romper essa artéria e isso não é a conduta correta. Bom, aí o que acontece? Aqui passou-se, então, um microcatéter, injetou para saber se está na luz verdadeira, não foi necessário usar ultrassom, nem a tomografia de coerência óptica, e a gente viu, quer dizer, foi visto quem fez esse caso, viu que estava na luz verdadeira. Então, só aqui um exemplo. Essa dissecção aqui, vocês estão vendo aqui a cordinha na luz verdadeira. É um tipo de dissecção parecida com aquela que eu mostrei agora. E aqui está, olha só. Esse é o caminho correto de entrar. No ultrassom, a gente está vendo muito bem a cordinha que está na luz verdadeira, né? E aqui é outro tipo de dissecção coronária, onde não tem a luz falsa. Você só vê o hematoma. Isso aqui está um hematoma. A conduta é completamente diferente. A gente só sabe distinguir se a dissecção é por ruptura da íntima ou se apenas o hematoma, se fizer o método de imagem, ou angiotomografia ou ultrassom. Eu prefiro ultrassom, porque se você injeta contraste, a força do contraste da tomografia de coerência óptica, ela é muito grande e pode piorar ainda mais essa dissecção. Então, ultrassom, você não injeta contraste e você vê muito bem. Bom, é isso aqui que vem a pergunta na frente, que ela foi antiagregada. Se deve antiagregar paciente com dissecção da coronária, entendeu? Se deve heparinizar? Bom, se você tem certeza de que a causa da dissecção é um hematoma que comprime a parede da artéria, você não deve heparinizar, nem deve antiagregar, porque aqui está tendo sangue, vai aumentar o sangramento, vai comprimir mais ainda. Mas não tem como saber isso se não fizer. Nesse caso aqui, que foi o caso que a gente apresentou, que é esse da ruptura, aí sim, você tem que antiagregar. Da dupla antiagregação, pode até heparinizar se quiser. Bom, então vamos lá, então, para mostrar o caso. Aqui está o balão está inflado, foi feito várias insufflações, não se bota estente, só em último caso, e vai, está vendo o balãozinho aqui, ó, não dá para ver direito, e vai inflando o balão para ver o que acontece. Bom, aí você veja que já melhorou o aspecto, né? A gente não vê mais aquelas retenção de fluxo. O balãozinho, o que o balão fez aí? Como a cordinha estava na luz verdadeira, ele comprimiu a dissecção na parede da artéria. E aí, por isso que melhorou o aspecto. Bom, só que ainda não estava bom. Então, o que é que foi feito? Tinha áreas ainda sugerindo que estava alguma localização retendo contraste, assim, entendeu? Teve um abalamento tipo um hematoma também. Então, foi passado esse catéter aqui, que é um catéter de Catibalum, ele tem 3 lâminas, e a gente infla o catéter e ele vai cortar aqui esse endotélio para o hematoma drenar para a parede, para a luz verdadeira. Então, ele corta aqui, ó, e aí o hematoma que está todo na parede da artéria, comprimindo a artéria aqui, ele vai para a luz verdadeira. Então, foi feito isso, está aqui o balão. E o resultado foi esse aí, certo? O resultado ficou bom, a paciente estava sem dor. Bom, aí vocês vão observar que ainda existe um pedacinho aqui, nesse local aqui, uma dissecçãozinha ainda, mas não precisa fazer mais nada, porque ela já está com fluxo TM3, está sem dor.
você tem que fazer tudo minimizado. Se você botar a stent aí, você não vai saber qual o diâmetro do stent. Ele pode ficar solto dentro da artéria e trombosar e restenosar. Bom, esse é o caso. Está aqui o eletro dela, normalizou, saiu da sala sem nenhuma intercorrência mais. Pronto, esse foi o caso de dissecção. Mas existe outro tipo de infarto diferente, que a peculiaridade do infarto da mulher não é só aterosclerose, né? São vasculites, são dissecções, são vários tipos de causa, principalmente do doença do sistema imune. Bom, então essa paciente aqui é interessante, é um caso bárbaro que eu chamo. A paciente de 25 anos, foi em 2004, ela é funcionária de José Carlos Santana, ela veio de ônibus para o consultório trabalhar e passou mal no ônibus, tontura, dor no peito. Ela é portadora de lúpus e síndrome antifosfolipídica, é opsonicosa. Você imaginar, ela tem um livro do CECIL todo, ali o índice, ela tem tudo que é doença. Ela faz atividade física, claro, ela sentiu o quê? Uma pressão no maxilar. Como a gente vê, a mulher tem muita pressão no maxilar, respiração curta, a garganta tapada, fadiga intensa, dor no estômago, o braço direito dormente, dolorido, sudorese, dor no lado esquerdo, no braço esquerdo dormente também, no lábio e ponta. Como ela tem 25 anos, a pessoa pensa, é um PT. Ela recebeu, aí ela foi para o hospital, né? O médico viu o eletro, o doutor Zé Carlos fez o eletro com supra, na região inferior. O plantonista do hospital público, né? Me lembrei de Guto, do estudo daquele, o Via Crucis, né? O Victus. O médico disse que não era nada e que aquilo era um PT nervoso. Botei as palavras dela. E mesmo com o relatório escrito pelo cardiologista, o eletro enviado, ele mandou solicitar do hospital, né, passou apenas para ela um anti-inflamatório e mandou para casa. Ela não queria sair porque estava sentindo mal. O médico chamou segurança para tirar ela, porque ela já tinha sido atendida. E aí, então, ela ficou na porta do hospital, sentada, chorando. E quando chegou um cardiologista, que eu vou citar o nome dele, que ele fez muita boa ação, o doutor Luiz André, quando ele viu a paciente lá, que ele viu o eletro, imediatamente ele já providenciou para mandar para fazer o cateterismo. E aqui está o eletro dela, que o médico mandou. O infarto inferior, né? E aí ela foi caminhada, apenas no outro dia, às 14 horas, que ela entrou ali foi dia 12, ela foi feita o cateterismo. E o que acontece no cateterismo? Ela apresentava o quê? Artéria direita ocluída. Parecido com aquele primeiro caso lá que eu mostrei, né, da paciente com aterosclerose. Aqui é uma aterosclerose acelerada numa paciente de 25 anos. De 25 anos. Sheila tem um paciente com disfilia familiar, que eu vejo o cateterismo dele essa semana, que o colesterol dele sai pela pele. Então, aqui, como ela tem lúpus, o lúpus pode desenvolver esse tipo de complicação, que é uma aterosclerose acelerada. Bom, então, o que é que a gente fez? Botamos na sala, hemodinâmica, dilatamos ali com um balão, o balãozinho dilatando a artéria. E o resultado, uma placa aterosclerótica pela não só o lúpus que aumenta, acelera a aterosclerose, mas os medicamentos, o corticoide, que ela toma, hidroclorotina, tudo isso acelera a aterosclerose. Então, vocês veem aqui a placa, e aí a gente colocou um stent. Está aqui o stent e a artéria ficou boa, fluxo time 3, normal, sem complicação nenhuma, certo? Bom, veja bem. Como? Deixa eu só checar uma coisa aqui. Ok, bom, perfeito. Eu só estava checando o tempo. Então, o resumo que eu faço é o seguinte, principalmente no paciente jovem, que é mais complicado, a mulher, a doença coronariana, ela é sintomática, ela é incomum em mulheres jovens, né, com menos de 48. Não é muito frequente, né? As pacientes têm doença coronariana grave e a maioria das séries observou um prognóstico favorável a curto e longo prazo. Isso, ela não tem doença coronariana. É por isso que ela não tem angina. Essas pacientes jovens, ela não chega a ter angina, porque ela vai logo para a dissecção coronária, e já vai logo para o infarto, né? E apesar do atraso, da abordagem, das características anatômicas desfavoráveis, principalmente nos casos de dissecção, é muito desfavorável. O pior caso que a gente pode enfrentar é uma dissecção coronária. A gente enfrenta trombo, a gente enfrenta cálcio, mas a dissecção é a pior coisa porque a gente não tem muito o que fazer, né? A gente vai tateando ali. Bom, mas a boa notícia é que
principalmente as mulheres, para evitar 80% a 90% dessas situações, sempre ela praticar exercício pelo menos meia hora por dia, durante 3 dias na semana, ter uma alimentação saudável, tipo dieta mediterrânea, a pressão arterial baixa, colesterol baixo, o açúcar no sangue também normal, e manter o peso saudável, não fumando, ela tem 80% de chance de não desenvolver um infarto ou um AVC por isso. Então, eu teria mais um caso para apresentar, mas vou ficar meio complicado aqui. Como o assunto é infarto, eu ia mostrar como começa uma paciente com angina. Fica para outra oportunidade. Então, eu concluo o seguinte: o paciente precisa detalhar os sintomas, e se ele não detalha, o médico tem que detalhar muito, tem que investigar, tem que fazer tudo que é pergunta. Eu acho o seguinte: quando o paciente tem do diafragma para cima, qualquer sintoma, principalmente se for mulher, você tem que pensar logo no infarto. Tem que fazer o eletro na urgência. A primeira coisa, tem que fazer o eletro, tem que fazer os biomarcadores. Porque os sintomas das mulheres, apesar que são iguais aos homens, mas a pessoa não acredita, principalmente se for mulher jovem. Aí acha que aquilo não é nada, acha que é uma náusea. Mulher grávida também, mulher grávida é infarto. É muito raro. E cada 100 mil mulheres, 6 apresentam infarto agudo durante a gravidez. Que aí é uma coisa que complica, porque o diagnóstico pode influenciar no feto, na segurança do feto, e o tratamento também. Não muda nada. O tratamento da mulher grávida é o mesmo da mulher que não é grávida, certo? A incidência de infarto da mulher grávida é igual à incidência de infarto da mulher fértil. Então, a frequência é a mesma. Então, era isso aí que eu queria apresentar, esses 3 casos. Eu não quis incomodar vocês com estudos, porque tanto o isquemia, o CORIGE, o FEME e todos os outros estudos, a mulher só é representada em 20% dos estudos. O CORIGE só foi 15%. O FEME foi 20%. O isquemia, 27%. Então, eu tenho um questionamento. Dá para a gente extrapolar o dado dos estudos para a mulher, apesar que esse estudo não foi no infarto agudo, foi na doença coronariana crônica estável, não na instável. Então, no infarto agudo, o tratamento é o mesmo. A diferença que se faz é quando há dissecção. Aí sim, a dissecção, esse que é o grande problema. Você tem que ser minimalista possível. Tudo bem, vai precisar colocar stent? Tudo bem. Para você colocar stent, você vai ter que fazer o método de imagem. Para você saber o diâmetro da artéria, você vai colocar um stent principalmente na via de entrada e talvez na via de saída, não precisa cobrir toda a dissecção, que a dissecção são extensa, e você fazer ultrassom e ver se ele está bem aposto. Quando você coloca, você pode fazer a tomografia de coerência óptica. Não tem problema nenhum, porque o stent já está segurando ali a camada endotelial. Então, nessa situação, sim. Quando se deve colocar? Se a dissecção for no tronco da coronária esquerda, você não vai deixar um paciente com uma artéria dissecada no tronco da coronária esquerda não fazer nada aguardando a evolução, porque é muito dinâmica. Ela pode fechar o tronco e fazer choque cardiogênico. Se é no tronco, e se tiver estabilidade hemodinâmica, eu já falei aqui, vai ter que colocar stent mesmo, mas se for no tronco, mesmo que ela esteja estável, vai ter que colocar stent. Ou então vai para a cirurgia cardíaca. A cirurgia cardíaca é uma opção também nesses casos de dissecção. Eu não gosto da cirurgia cardíaca na dissecção, porque vai acabar comprometendo o fluxo da mamária, vai acabar competindo ali com o tronco, que esse endotélio ele pode colabar, e o tronco fica aberto, e a mamária fica colocada, ou a safena, vai competir e não vai dar certo. Eu prefiro, para mim, a primeira opção seria colocar um stent. Então, é isso aí que eu tinha a apresentar a vocês, e eu agradeço aí, eu não sei se vocês todos escutaram. Então, é isso aí. Alguma pergunta, algum questionamento? Oi, Kleber. Oi. Desativar aqui. Oba. Está escutando? Alô? Opa! Oi. Não, o Zé Augusto voltou aí, ele assumiu aí. Ok, tá. Mas eu vou fazer uma pergunta. Você é o anfitrião, Luiz. Luiz? Alô? Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Não, você é o anfitrião, só estou fazendo uma pergunta aqui, né? Pode.
Pode comandar. O que eu ia falar é o seguinte, assim, eu sou suspeito para falar, né, porque eu gosto de imagem, eu achei a aula fantástica, assim, a aula para mim foi fantástica, porque assim, a aula prática, a aula de beira-leito, né, eu achei excelente, não cansativa, né, mostrando bate-papo realmente, como ele falou que ia ser, eu achei muito boa. Eu acho interessante essa questão da mulher, que eu acho que o começo da aula ele falou 90% aí do que eu queria ouvir, né, que a gente fala que mulher tem apresentação atípica, mas não, a gente que não pensa em infarto na mulher. Se você for ver, pelo menos, por exemplo, pelo Diamond Forrester, se uma mulher tiver abaixo de 50 anos, na pior das hipóteses, ela tem 50% de chance de ter doença coronariana. Então, uma mulher jovem, por exemplo, nunca vai ter dor típica, né? Nunca vai ser considerada de alto risco. Então, eu acho que isso é interessante. A gente teve um caso recente, foi na época de Fabrício ainda, que é uma mulher jovem, de 28 anos, que chegou com uma dor típica, teve uma alteração muito discreta de troponina, não fez curva característica, e essa paciente chegou até a ir para angiotomo, na época a gente nem tinha, fez fora angiotomo, e a angiotomo não viu a lesão, a gente apresentou esse caso na reunião magna. A angiotomo não viu, né, viu o lumen normal, não tinha placa, né, tinha um borramento na DA, que a gente acho que ficou um artefato, e ficou como uma possível Takotsubo, outras causas. E aí, como ela voltou a ter dor, acabou indo para a ressonância, e a ressonância mostrou aí realmente tinha uma área grande de infarto, né, e aí que ela foi para o CAT que confirmou a dissecção. A gente apresentou esse caso, e assim, se fosse esse mesmo caso com homem, né, provavelmente teria ido para o CAT de cara. Né, mas por ter sido mulher e jovem, a gente acabou, de uma certa forma, comendo bola. Né, a gente acabou, né, foi tratamento clínico no final, mas a gente atrasou o diagnóstico. E aí, assim, o que muda, na verdade, do homem para a mulher são as causas, né? Porque o homem é 90% aterosclerótico, 95% aterosclerótico. E mulher jovem tem dissecção na jogada e mulher idosa tem o Takotsubo, né? Que entra como diagnóstico diferencial. Mas, assim, independente disso, todos esses casos têm que ir para cá, tem que ser estudado, né? Então, eu achei interessante, é realmente muito boa aula. E aí eu passo para as perguntas aí, Zé Augusto. Opa, Kleber, parabéns aí pela aula, também gostei. Dado que você deu, né? A gente fez esse levantamento no FIT, não só quantitativamente, né, com perguntas específicas, como qualitativamente. Talvez a única alteração que deu que a mulher tem mais essa fadiga do que o homem, mas foi exatamente igual, exatamente esse slide que você mostrou. A gente publicou, assim, foi para congresso, etc. O estudo qualitativo está em vias, foi com Caio e Mariana, que filho de Cleiton e Mariana, a Nora. A gente está para enviar isso, foi do estudo Viking, e o outro, um estudo derivado do Viking, foi o estudo qualitativo. Então, assina embaixo. O outro ponto que eu achei extremamente importante você colocar, que eu estava pensando um dia desse, a primeira definição de síndrome coronariana aguda foi em 86, e foi, assim, uma parada súbita do fluxo sanguíneo, causando praticamente um infarto. Foi assim que foi definido, num resumo, etc., e o Valentin Fuster se aproveitou disso em 92 e lançou em duas partes a teoria, a ideia de que síndrome coronariana aguda equivale à arteriotrombose. E a gente ficou, você foi muito feliz nisso, e a gente ficou a vida toda, esses dois artigos, todo residente da minha geração lia, parte 1, parte 2, arteriotrombose, parto trombo branco, trombo vermelho, ruptura total, parcial, e isso ficou na cabeça de todo mundo, até da gente. Chegou com infarto, é uma arteriotrombose. E aí essa definição de infarto foi evoluindo nos últimos anos, e a gente tem uma taxonomia extensa do que é infarto tipo 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem agora a minoca, a gente tem, antigamente era Q e não Q, e você está trazendo um outro aspecto que não era contemplado, mas a gente mantém a receita de bolo da arteriotrombose, que são causas não ateroscleróticas de infarto e síndrome coronariana aguda, porque a síndrome coronariana aguda tem que ter a interrupção abrupta do fluxo total ou parcial. Infarto tipo 2 não é síndrome coronariana aguda classicamente. E aí você traz, eu acho que tem residentes e a gente mesmo tem que se policiar, que hoje o desafio do cardiologista é muito maior, que é fazer um diagnóstico do fenótipo e da etiologia do infarto, porque isso muda a conduta. Você mostrou muito bem, às vezes a gente não pode, não deve, pelo menos isso a gente não tem trabalho muito
robusto sobre isso, mas a gente não deve anticoagular demais, não deve prescrever dupla agregação, como você colocou na dissecção. Então, essas são causas extremamente importantes hoje, a dissecção é uma causa, é sempre abaixo de 10%, mas são causas importantes. A gente também tem a embolia coronária, que não foi colocado aí, mas também é uma causa importante, né? Configuração atrial, etc. Além da arteriotrombose clássica, ruptura, erosão e aqueles microcálculos na placa. E tem outro aspecto que eu acho que a gente também tem que estar, o cardiologista moderno tem que estar muito atento, que é o diagnóstico diferencial com Takotsubo. Até hoje a gente não entende bem Takotsubo, nem a fisiopatologia, se é mais neural, se tem vasoespasmo contribuindo com a lesão miocitária, elevação de troponina, alteração de eletro, etc. E a própria miocardite. Então, é extremamente importante que o cardiologista clínico moderno, ele tem essa visão, como você colocou aí, bem ampla, das possibilidades. Na verdade, a síndrome é de uma dor aguda, a síndrome de um desconforto agudo, com elevação de troponina, eletro, mas cabe ao cardiologista moderno fazer esse diagnóstico refinado para que o tratamento seja mais racional. Parabéns pela sua abordagem, acho que foi muito bom. Espero que os residentes tenham aproveitado aí sua apresentação. Obrigado. Aquele caso lá, daquela paciente de 25, lembra justamente daquele pesquisa que você fez lá do Victor, né? Sim. Ela mesmo com eletro, com infarto, com recomendação do cardiologista, mesmo assim, o sofrimento que ela passou para ser atendida por um cardiologista mesmo, que resolvesse como o Luiz André resolveu. Sim, perfeito. Eu gostaria primeiro de parabenizar o doutor Kleber pela aula maravilhosa. Eu já tinha tido a oportunidade de ver essa aula, mas queria rever, porque as imagens realmente são belíssimas. A gente tinha visto no evento de cardiologia da mulher. E dizer, isso que o Guto falou, é uma coisa assim extremamente importante, porque a gente está aqui com uma dificuldade enorme, a gente está ajudando a escrever o capítulo sobre epidemiologia da doença isquêmica no coração de mulheres, e até para conseguir os dados é muito ruim. A gente consegue dados de número de óbitos, mas a gente não consegue, fundamentalmente, o dado sobre mortalidade, de uma maneira específica como variável. E lembrar, principalmente aos residentes, principalmente a quem não lida muito com doença da cardiovascular na mulher específica, que a gestante, ela infarta. E quase sempre por dissecção. E que não adianta você ficar atrasando um diagnóstico numa paciente que ela é duplamente mais perigosa, ela é duplamente mais frágil. Pensar nesse diagnóstico e não pensar só que o que está causando aquela dor é um refluxo, é uma esofagite, porque eles são quadros que simulam muito bem a síndrome coronariana na gestante, porque tem um volume que está deslocando o estômago, está deslocando o fluxo, está aumentando o débito cardíaco, tem tudo isso. Deixar claro que acontece, não é essa raridade que a gente pensa. Se a gente for olhar, eu acho que todos que passaram já pelo Departamento de Cardiologia da Mulher já tiveram um caso que aconteceu de dissecção durante a gestação. Então, assim, lembrar que há peculiaridades mesmo, né? E que abra o olhinho, escute melhor quando uma mulher começa a queixar você de uma fadiga que ela não explica 2, 3 dias antes de ela apresentar uma dor. É um sinal de alerta importante que a gente precisa deixar claro que existe. Porque se não deixar claro que existe, a gente não vai achar nunca, né? Não tem jeito. Parabéns mais uma vez, doutor Kleber. E essa fadiga, ela apresenta estar em repouso. Exatamente. E aí você fica mais na dúvida, fadiga e repouso não, já sai um pouco das normas, você tem que investigar, você vai descobrindo mais coisas, entendeu? Mas é isso aí que você falou. Kleber. Oi. Legal, Rodrigo. Rapidinho aqui. Obrigado, Kleber, pela aula. Eu gostei mais do caso de dissecção, é muito, muito importante, até porque a gente não fica
não se depara com essas imagens toda hora, com manejo e tal, mas a minha única dúvida, assim, mais específica, eu quero dizer, é quão mais frequente é a dissecção de coronária na mulher versus homem, porque os outros mecanismos, não sei se são muito similares entre homem e mulher, né? Eu queria saber, de fato, a dissecção propriamente. É muito, muito, muito mais prevalente na mulher do que no homem, ou não? Como é que... Não, depende. Eu já atendi homem com dissecção na coronária direita, inclusive um amigo meu de infância, a gente estava numa festa de aniversário na casa de um deles, isso é uma história rapidinha, e aí ele fuma bastante. Ele é obeso, fuma, é diabético, hipertenso. Aí um amigo, rapaz, você para de fumar, porque você vai morrendo aos poucos. Falou bem dessa história. Aí ele é muito engraçado, só ele fala, mas eu não tenho pressa. 2 meses depois, ele bateu a urgência do São Lucas, com infarto, a coronária direita dele estava dissecada. Não tinha nenhuma placa aterosclerótica em nenhuma, só dissecção da coronária. E qual foi os critérios aí, os fatores? O fumo, né? O fumo. Existe, Rodrigo, a diferença do homem para a mulher depende da idade. Cada vez que a mulher vai se tornando com a idade acima de 60, as características geográficas é a mesma do homem, não muda muito, entendeu? O que apresenta é mais Takotsubo, uma mulher mais idosa, que o homem não tem muito. Apesar que eu atendi o paciente aqui também, um rapaz de 35 anos com Takotsubo, engenheiro de São Paulo, ele veio fazer uma obra na Petrobras, chegou no aeroporto, era aquele voo de madrugada, o pessoal da Petrobras disse que não ia poder fazer mais, que ele voltasse só daqui a 15 dias. Aí ele comprou a passagem de volta, só tinha uma vaga. Aí a esposa foi, e ele não foi. E quando o avião decolou, ele começou a passar mal. Aí ele bateu lá no São Lucas. Quando eu fiz o cateterismo dele, era um Takotsubo, num homem jovem, entendeu? Que não é muito comum, é mais raro ainda isso. Então, a descarga de catecolamina foi muito violenta aí. Então, na mulher, é mais frequente, idosa, o Takotsubo, do que no homem. Mas as outras formas de apresentação de infarto, de causa de infarto, na mulher acima de 60 anos, é igual ao do homem, não muda nada. A dissecção é na mulher jovem. É muito raro o infarto por dissecção. A mulher jovem, principalmente no pós-parto, ou quando ela está grávida, ou durante o trabalho de parto, porque aumenta a dinâmica do fluxo na coronária, a alteração hormonal, há uma fragilidade do endotélio, ele acaba dissecando. E um questionamento aqui, que eu acho muito importante para essas pacientes jovens com infarto, que isso compromete a vida delas para frente, para engravidar de novo, para arranjar emprego. Essa paciente de 25 anos, ela não arranjou emprego até hoje, porque ela já infartou. Então, ninguém quer dar emprego, não consegue se aposentar, e ela vive às custas da família. Bom, então, a dissecção, ela é muito comum nesse tipo de paciente. É mais 25%, mais ou menos, na mulher jovem e a mulher principalmente grávida. São os casos mais frequentes de dissecção, principalmente durante o trabalho de parto, ou um mês após o parto, entendeu? Essa é a característica que diferencia da mulher para o homem. A morfologia das placas, vamos combinar assim, o homem não tem aquela barriga de chope, né, que está gordinho, a placa da aterosclerótica do homem é mais ou menos parecida com isso. Ela é meio gordinha assim. A da mulher, ela vem parecendo uma pera, né? Então, assim, se você... Isso eu estou comparando porque eu estou acostumado a fazer dos 2 casos, eu me lembro, não no infarto agudo, na doença crônica mesmo. A mulher, ela tem... a placa dela, normalmente, ela tem uma cinturazinha no meio, tipo, a cintura da mulher, ela tem uma entradazinha. A do homem, ela é mais cheinha, entendeu? Isso a gente consegue ver angiograficamente esse tipo de diferença, mas nada assim que não muda nada, entendeu? É a mesma coisa. Então, assim, até a idade dessa fase fértil da mulher, na idade fértil, é completamente diferente, porque as causas são arterites, são dissecções, doença autoimune, aterosclerose acelerada, como você vê pelos medicamentos das doenças autoimunes, pela própria aceleração da doença, entendeu? Entendi. Ô, Kleber, eu só queria fazer um comentário final aí, assim, da minha participação, que assim, a sensação que dá é que essas discussões de homem é mulher, eu acho que tem
grande componente histórico, isso tudo que acontece, porque nós somos todos iguais, mas pessoalmente a mim não me agrada muito isso, porque eu sempre tenho o raciocínio de igualdade, né? Mas com certeza isso é uma razão histórica, social. Então a gente está discutindo isso, sobretudo por causa dessa base, que sempre foi assim na história da mulher, né? Então apenas isso aqui é mais um capítulo disso que nós já vivemos. Mas excelente, obrigado, Cláudio. Ok. Alguém quer comentar mais, Sheila? Não, é interessante. Você estava... O Guto, né, citou que, sobre a questão do victim, especificamente, né? E nesse capítulo que a gente está ajudando a fazer, a gente citou o victim exatamente por isso. Nós citamos nesse capítulo de epidemiologia. E a gente fica olhando que, mesmo quando você pega o Global Burden, você vê que a incidência de doença isquêmica, né, ela foi maior em mulheres e pacientes acima de 65 anos. Então, não é tão simples como a gente pensa. O problema é que a gente dá pouco diagnóstico. A gente pensa menos. As mulheres são... Sheila, você acha que a mulher é discriminada na doença coronariana? Isso é para você, é claro, há dados... Para mim é mais do que claro, para mim é evidente, Rodrigo, porque quando uma mulher chega... Eu repito isso em todas as aulas que eu falo, todas. Do Oiapoque ao Chuí, eu já repeti isso umas 1000 vezes. Quando uma mulher chega com dor no pronto-socorro, a primeira pergunta que é feita a ela é se ela teve algum aborrecimento em casa. A mulher pode ser obesa, diabética, hipertensa, mas a primeira pergunta é essa, da anamnese. Teve algum aborrecimento? Eu queria falar um pouquinho. Né? Eu acho que uma das coisas que guiam o raciocínio clínico é a epidemiologia. O diabético sempre vai ser mais diagnosticado com infarto do que o não diabético. O velho mais do que o jovem. Mas com a mulher não acontece isso, porque ninguém pergunta se ela é diabética primeiro. Eu acho que a gente tem que pensar que existe. Existe, inclusive, com mais causas do que o homem. Né? Então não pode deixar passar. Agora... vamos falar assim, especificamente de uma realidade nossa, né? Do que nós vivenciamos no VICTIM, por exemplo. Né? Nós conhecemos toda como foi feito, a maneira que foi feita, e a gente viu que as taxas de angioplastia foram muito menores. Foi 44% versus 54,5%. E a gente está falando num lugar... Sheila, você não acha que isso é um mero reflexo da história social da mulher? Isso é apenas mais um sintoma do problema? Porque isso é amplo. Acaba de... Não, eu não acredito, não, Rodrigo. Eu acredito que a inércia médica e a falta de atitude, de mudança, de tentar mudar essa realidade. Nós precisamos mudar essa realidade diante dos nossos acadêmicos, diante dos nossos estudantes, dos nossos residentes, que eles lembrem que a mulher apresenta, sim, diferenças e apresentações diferentes de diversas doenças. Que a mulher não é um homem com cromossomo X. Nós temos variáveis inerentes e independentes. Nós estamos trabalhando no mundo inteiro para que os scores de risco na avaliação cardiovascular, eles englobem as variáveis que são únicas da mulher. Nós temos uma tempestade hormonal que nos acompanha a vida inteira. E quando ela deixa de acompanhar, a coisa ainda piora mais para nós. Então, não é um sintoma. Não é um reflexo da condição social, da história cultural, não. Porque nós já passamos dessa fase. Nós estamos no século XXI, onde nós abordamos filigranas das doenças. Nós estamos na época do FFR, nós estamos na época das imagens com T2, T1, T6, T36. Só um exemplo, Sheila, eu queria saber como é a comparação da mulher e do homem na Suécia, na Noruega, países... Rodrigo. É só você ir para o Global Burden. Foi publicado agora, em 2019, o Global Burden. É só uma curiosidade.
Então, foi publicado agora o Global. Global é do mundo inteiro. Esse estudo é feito para tudo. O Brasil entrou também. Né? A nossa realidade, o problema nosso é que a gente tem menos dados. Mas a coisa é muito difícil no mundo todo. Agora, esse dado do Global foi 2021. Né? A gente tem no Brasil, especificamente, tem estudos, tudo isso vai ser... A gente está mudando essa realidade, né? A gente está tentando mudar. Mas é lento. É preciso uma mudança, aí sim, é preciso uma mudança cultural, principalmente de quem atende, principalmente de quem faz a atenção primária, quem está lá no posto de saúde, que precisa enxergar que a paciente que chega, ou o paciente, qualquer paciente, que passa pela porta dele é obeso, você tem que ter um alerta para isso e não deixar o paciente sair. Vamos olhar quantos de nós aqui que está nessa sala agora estudando, quantos de nós tem uma balança dentro da sala e pesa seus doentes? Façamos uma reflexão. Posso falar? Claro. Veja, eu acho que é uma discussão extremamente interessante e vocês aí do grupo da mulher também estão focados nesse problema. Viu, Rodrigo? Eu vejo esse problema em várias partes. Quando eu fui passar o ano fora, o projeto que eu entrei para pedir a bolsa, não necessariamente foi o que eu fiz lá, foi o Estudo Virgo. O Estudo Virgo são mulheres, 2.000 mulheres com 1.000 homens, mulheres com infarto abaixo de 55 anos. E a hipótese do estudo era entender as diferenças dos outcomes piores da mulher versus do homem. E a hipótese que reinava na época, que eu acho que ainda reina, é que você deve ter alguns aspectos que são mito. Eu acho que a questão, como o Kleber colocou, é mito que o quadro clínico é muito diferente na mulher do que no homem. Isso é mito. Eu acho que tem questões que são diferenças biológicas, eu acho que não tem dúvida pelo estudo, Sheila me corrija, pelo estudo WISE, que a patologia da aterosclerose ela é diferente na mulher do que no homem, uma lesão geralmente mais difusa. Isso. Existem diferenças vasomotoras, tem um estudo recente da TVB, da Viola Vaccarino, que mostra que ao estresse mental, a mulher ela tem uma fisiopatologia diferente do que do homem, e no vítima a gente viu que o trigger para o infarto, no homem é atividade física e na mulher foi muito mais estresse emocional, e está aí o Takotsubo para provar que a biologia deve ser diferente, não acho que seja só cultural, e deve ter coisas de disparidade mesmo, de disparidade que seria a mulher negligenciada mesmo, a gente, provavelmente um cara de terno, gravata, a gente vai atender diferente do que uma senhora, etc., no cantinho dela. Então, eu acho que esse problema ele é multifacetado. Agora, só cultural eu não acredito. Só biológico eu não acredito. Mas eu acho que tem aspectos que são culturais, aspectos que são da sociedade, mas aspectos que são biológicos mesmo, fisiopatologia. É assim que eu entendo. Eu acho, Augusto, que é multifacetado isso aí, é multifatorial. Agora, tem um aspecto que é fundamental, que é a educação médica, realmente, entendeu? Sim. Quanto mais fácil o diagnóstico, mais fácil. Qualquer um faz diagnóstico. Se você pegar um idoso, 70 anos, um homem diabético, com dor no peito, sudorese, não precisa nem ser cardiologista, não precisa nem ser médico para fazer. Minha esposa faz diagnóstico. Esse cara está infartando. Quanto mais vai se afastando, né, do quadro clínico e principalmente da epidemiologia, maior sua suspeita tem que ser. E aí entra a qualidade médica. Então, a gente está aqui para treinar, entendeu? Não só a mulher, mas assim, jovem, todos os aspectos. E realmente a mulher é negligenciada, né? Eu via falar, teve uma novela que eu assisti quando era criança, eu lembro até hoje, na Rede Globo, que a mulher botou no peito infartando e o cara diz, fique tranquilo que mulher não infarta. Então, ainda tem essa epidemiologia que não, mulher não infarta, né? Que só quem infarta é homem. Então, isso, você vê, tem médico que atende no interior e negligencia mesmo. Brigou, a mulher chega nervosa, ansiosa, isso aí não é nada, é pedir. Então, assim, aí entra a qualidade médica, é você não deixar passar nada. Concordo. Fazer o protocolo para todos, independente de ser mulher. Pode ter 20 anos. Chegou com dor no peito, faz eletro, entra no protocolo. Se for homem, não faz. Se for mulher, faz. Então, a gente tem que filtrar. Luiz, a gente é especialista. Mas a questão do atendimento da mulher remonta à história da sociedade. Não tem dúvida nenhuma. Agora, peculiaridade existe. Isso aí é óbvio.
Mas o que eu quero dizer é que a sensação que me dá é que 80% de tudo isso é justificável pela história da formação da nossa sociedade, sobretudo assim, do nosso lado ocidental. E eu arrisco, eu não estou afirmando, eu arrisco dizer que sociedades que os homens e mulheres são totalmente igualitários em termos de salários e atribuições domésticas e etc., etc., isso tende a ser minimizado, talvez não seja um dilema, uma dúvida clara, exceto pelas peculiaridades biológicas que de fato existem. Eu acho Rodrigo, que a mulher só para a gente... Só diferença de atendimento e outras coisas. Se a mulher chegar com apendicite, ela vai ser atendida igual um homem. Pelo menos eu entendo assim. Né? Isso é em fato. Exatamente. Exatamente. Se for uma apendicite, se ela chegar com a fratura exposta, vai ser igual. Antes de terminar, me dê uma coisinha, viu? Deixa eu só colocar uma coisa, Rodrigo, para essa pergunta que você, essa colocação que você fez, quando a gente está falando de igualitário. Então, assim, tem um estudo bem interessante com mais de 10 mil pacientes que envolveu Europa, Ásia e Oriente Médio. E você vê que as mulheres, elas tinham um nível muito mais baixo de atingir meta, tanto em dislipidemia, a parte de colesterol, tanto a parte de glicose, de serem menos fisicamente ativas, de serem mais obesas. Então, a coisa vem da base. É dado pouca importância, porque o que fica é a pouca importância que é dado. Você não estimula. As mulheres tiveram, por conseguinte, melhores níveis pressóricos, mas tem um outro trabalho falando de religiosidade e espiritualidade que as mulheres utilizam-se mais. E isso ajuda a baixar a pressão. Então, é um caleidoscópio de situações. Perfeito. Celia, com você. Eu já falei demais. Eu tenho que sair. Gente, eu vou ter que sair realmente, porque agora eu vou entrar para o webinar, tá certo? Parabéns mais uma vez. Agora a tela dela é nacional, viu, pessoal? A tela dela é nacional. Tem que colocar a aula na plataforma agora, 15 minutos antes. Mas eu não podia perder isso, essa apresentação. Kleber, parabéns, sua apresentação foi excelente, até porque você apresentou de uma maneira muito prática, muito assim, racional, mostrando como é a realidade frente à abordagem da mulher, né? E eu não sei, assim, não tenho muito o que falar, não. É só parabenizar todos vocês, porque, de alguma maneira, todos colocaram e pontuaram o que é a lida com a mulher. Então, a mulher, ela, não sabemos se é biologicamente só biológico, realmente ela é muito multifacetada. Agora, é importante que a representatividade nos estudos, que mais estudos surjam com maior representatividade da mulher, para que se possa derrubar uma série de situações e de, digamos assim, hipóteses não testadas, que a gente não sabe, não tem resposta. Então, se não mobilizarmos desde uma atenção em prevenção até o desfecho final, que é um evento agudo, a gente não vai conseguir, vai ficar falando sem ter nenhuma conclusão. Então, o que eu acho é que cada momento que a gente falar de mulher, a gente tem que, principalmente os pesquisadores e tudo, a gente tem que se focar mais em ampliar essas pesquisas, esse pensamento crítico e a necessidade de se expandir para termos essas respostas. Então, é só isso que eu queria assim, chamar a atenção, porque mulher não pode se popularizar, o assunto mulher. Tem que realmente... a gente defronta uma mulher no atendimento de emergência é totalmente diferente do atendimento do homem. Né? Como foi, Zé Augusto mesmo falou. Chega a mulher de salto bem arrumada, né? E se ela desarruma um pouco, não botou o batom, vai pensar que teve algum problema com o parceiro ou com algum problema emocional que levou lá, não sabendo que os problemas emocionais também levam a infarto, os problemas econômicos também levam a infarto, a atividade 3, 4 atividades de família, ponderar ser mãe, mulher,
as mesmas exigências dos homens são as mesmas exigências das mulheres frente aos seus trabalhos, ou até mais. Ou seja, decatleta, né? Decatleta, né? Vocês são decatletas, né? Decatleta, exatamente. Então, esse é um fato. A gente tem que mudar na escola, na formação, na linguagem, na abordagem, e mostrar o que está acontecendo para que as coisas mudem. 2030 é muito tempo ainda para a gente fazer isso. O governo está aí mostrando e outras ações vão ser vistas isso. Boa noite, parabéns a todos. Perfeito. Eu gostei demais Obrigado, da sessão. Acho que você suscitou um assunto polêmico, mas bastante agradável, e um campo amplo para pesquisa, muito amplo. Não parecia ser tão polêmico, né, Celi? Mas foi, né? Pois é. Só para concluir essa discussão aí, eu que observo é o seguinte: a mulher, ela é diferente até o fim da idade fértil. Aí é um tipo de diferença. A mulher, quando está da menopausa para cima, é igual ao homem. Eu não vejo diferença na apresentação, nem dos achados angiográficos. Agora, a mulher jovem, sim, essa é completamente diferente em tudo. E com relação ao número de participação da mulher no estudo, tanto a pesquisadora, quanto a cardiologista, quanto a atende na urgência, ela é igual ao homem. A própria mulher cardiologista, quando atende na urgência, o comportamento dela é igual ao homem atendendo uma mulher. Então, ela não pensa, porque é a mulher que vai... que pode acontecer infarto, como Luiz Flávio. Infarto é coisa de homem. Não, infarto é coisa de mulher também. Mulher grávida também infarta. E com relação ao número de o meu estudo, o randomizado, tem 554 pacientes, é o maior do mundo nessa área aí que eu fiz, e não houve preconceito, que foi eu que randomizei, fiz uma randomização rígida. Só 30% dos estudos são mulheres. Mas por quê? Porque quando você bota os critérios de inclusão acima de 18 anos, você já elimina mulheres em idade fértil, mulheres grávidas. Então, você já não pode fazer algum tipo de... Por exemplo, no infarto ou numa angina, numa doença crônica estável, a mulher ela só vai apresentar isso depois de 50. Então, mas o homem apresenta. Aí o número de homens são maiores do que as mulheres dos estudos clínicos. É por isso que eu tenho aquela dúvida. Será que o resultado do isquemia, do Courage, de Frame, de todos isso daí, a mulher está a média de 25%. A gente pode extrapolar para a mulher esse resultado. Então, assim, não é preconceito que a mulher é menos, é porque os próprios critérios de inclusão e exclusão, que a mulher ela tem muito critério de exclusão mais do que o homem. Agora, quando ela tem de 60 anos para cima, qualquer estudo que você for fazer, de 60 anos para cima, a quantidade de mulher e de homem vai dar igual nos estudos. Quando eu fiz isso, eu separei por idade, aí eu vi que deu igual. Deu igual. Agora, quando você bota isso para baixo, aí o homem ganha, aí a mulher sai pouco, entendeu? Ô, Cleber, só uma pergunta específica em relação ao que você apresentou, que eu ia comentar e esqueci no caminho. Quando você faz um tratamento da dissecção, um tratamento farmacológico baseado no fenótipo, ruptura do endotélio ou então um hematoma intraplaca, quando você diz você anticoagula ou antiplaquetário, o outro não, isso é uma visão sua fisiopatológica ou já existe essa orientação? Porque, assim, quando eu li, eu tenho um tempinho que não reli, mas quando eu li, ficava em aberto o que fazer. Mas isso é uma opinião sua ou já existe isso em consenso? Não existe nenhum consenso. É uma controvérsia, entendeu? É isso, perfeito. Normalmente, se recomenda que antiagregue ou até anticoagule. Mas essa opinião minha, se você faz um método de imagem e você vê que apenas um hematoma comprimindo é um tipo de dissecção, do meu ponto de vista, e você vai entender, e todos vão entender, se você antiagrega esse paciente que não houve ruptura ainda para a luz verdadeira, apenas está o hematoma, você vai piorar a situação desse paciente. Se você anticoagular, você vai aumentar o hematoma, e se você fizer dupla antiagregação também, você vai aumentar esse hematoma. Então, assim, não tem como... Meu medo é ter um orifíciozinho que o método de imagem não veja, entendeu? Meu medo é a gente ter uma entrada que a gente perca no exame. Então, e aí não faz o tratamento
Isso assim, isso é do que você está vendo, né? Então, eu vejo isso. Se a dissecção realmente existe o flap da coronária, você tem que até agregar, porque vai naquela lei de Bischoff, né? Você vê lesão endotelial, que o endotélio está lesado, você vê fluxo lento, assim, retenção de fluxo, a incidência de trombose é grande. Então, quando há dissecção mesmo que tem um flap, tem que anticoagular ou antiagregar. Agora, se não tem, não existe, Guto, essa norma assim. Recomenda-se que anticoagule em todos, entendeu? Mas se você faz uma Mas ocitina... eu achei racional o que você falou. Eu queria saber como é que está, mas achei racional. Pois é. Eu falei logo, porque eu fiquei preocupado, as pessoas não vão perguntar isso, não vão atentar para esse detalhe. Então, quando eu estava estudando, apresentando os casos, as causas de dissecção, e aí eu vi que existe esse tipo de dissecção, que a gente vê que tem. A gente usa o catobalum, entendeu? Se está comprimindo ali, você pode botar o catobalum, ele rompe e você anteagrega. Agora, se você não fizer isso, eu acho não, eu posso, pelo conhecimento que a gente tem, se você anteagregar, vai piorar o paciente. Tá. Eu acho que vamos lá que Sheila vai entrar agora, né? Eu acho que tá bom. Agradeço aí a presença de vocês todos aí e estou aqui para a próxima oportunidade que surgir aí. Beleza. Tchau vocês. Tchau. Até mais. Tchau. Boa noite, um abraço.